Boa noite. Eu já encontrei pessoas que estavam cumprindo promessas feitas por outras pessoas, não por elas mesmas. Lembro de um rapaz que sempre se vestia com uma túnica marrom e eu perguntei por que. Ele diz: eu estou cumprindo uma promessa que a minha mãe fez. Eu me lembro que na minha mente eu não expressei isso, eu pensei, assim é fácil a gente fazer promessa, né? A gente faz e os outros cumprem. Não sei se você já se deparou com pessoas assim. Agora, eu nunca me deparei com alguém que teve que correr numa maratona na qual ela não se inscreveu, mas que outros a inscreveram, certo? Outra pessoa inscreveu e ela teve que correr essa maratona. Você já viu algo parecido? Se você é um seguidor de Cristo, você está tendo que correr uma corrida, uma maratona, na qual você não se inscreveu, e sim Ele inscreveu você. Para quem perseverou até aqui no retiro, nós chegamos ao texto agora, sim, chegamos ao texto-chave do retiro, Hebreus 12, 1 a 3. E eu acho que quando o pastor Voltaires perguntou para mim qual era o texto da mensagem, eu pensei uma coisa e falei outra. Peço perdão aí ao irmão. É Hebreus 12, eu acho que eu falei Romanos, ok? Mas Hebreus 12, 1 a 3 será o texto de hoje à noite e de amanhã cedo. Hoje nós nos deteremos no verso primeiro, apesar de fazer a leitura do parágrafo completo. Hebreus 12, 1 a 3 diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem que se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Deus nos inscreveu numa corrida. Deus nos inscreveu numa maratona. E com base no primeiro versículo, eu quero destacar 4 fatos sobre esta corrida. Primeiro Deus nos inscreveu numa corrida e devemos nos esforçar para completá-lo. Deus nos tem inscrito numa corrida e é nosso dever nos esforçarmos para completar esta corrida. No primeiro verso, a frase principal, a oração principal é: corramos com perseverança. Os outros são modificadores dela. Então ele diz: corramos. A ideia aqui da palavra não é uma corrida qualquer, mas é correr num estádio dos jogos daquela época. Havia cidades com vários jogos atléticos. Uma das provas era a corrida. Havia provas de luta também, e as palavras algumas vezes são usadas de modo intercambiável. Mas a ideia aqui é de um atleta que está correndo nesse estádio e correndo querendo alcançar o prêmio. Da mesma forma que o apóstolo Paulo ilustrou a sua vida e a vida dos leitores da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, verso 24, 1 Coríntios 9, 24, quando ele está tratando de certas coisas que, mesmo sendo lícitas, seria bom nós deixarmos de lado para testemunhar aos irmãos, ele dá esse exemplo de esforço que ele faz em prol do Evangelho. E aí ele diz: vocês não sabem que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm,
mas só um leva o prêmio. Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. É a mesma ideia que o autor da carta aos Hebreus está tentando passar aqui. Você tem que correr essa corrida que Deus lhe deu. Aqui é algo que demanda concentração, demanda esforço. A ideia de correr não é tanto de pressa, de chegar apressadamente, de estar assim apressado, desesperado para chegar. Mas a ideia é de concentração e de esforço, como se ele dissesse: façam esforço, estejam concentrados. Nós fomos chamados para seguir a Cristo. E isso não é um passeio de recreio, isso não é uma caminhada de recreação, isto é uma luta que demanda esforço, que demanda dedicação, que demanda devoção de vocês. Então, corram a carreira. A palavra carreira poderia também ser traduzida luta, conflito ou corrida, porque era outra palavra aí dos jogos atléticos, dos jogos esportivos daquela época, que poderia ser usada tanto para uma corrida, para o atleta que corria, como para aquele que estava numa luta. E a ideia novamente é essa, é de esforço. Você está numa luta, você está lutando, você está numa competição e você deve ganhar. Então, corram esta corrida, corram esta carreira, se esforcem por completar, se devotem, se dediquem a isso. E esta carreira nos foi proposta, não foi escolhida por nós, ela nos foi proposta, ela foi colocada diante de nós. Deus nos propôs então esta corrida. Ele planejou este curso para a nossa vida. Nossa vida tem lugares para onde nós devemos ir, coisas que nós devemos fazer, desafios que devemos confrontar. Nós nem sempre conhecemos tudo da nossa vida. Quando eu penso na minha adolescência e juventude, eu nunca imaginei que um dia estaria no interior da Paraíba pregando num retiro. Isso nunca me passou pela cabeça, certo? A vida me foi colocada por Deus. A carreira foi dada por Deus e eu creio que qualquer um aqui poderia testemunhar isso. Que você se deparou com desafios, com privilégios, com oportunidades na vida que você não planejou. Que se tivesse dependido de você, você nunca teria passado por isso, você teria escolhido um outro curso na sua vida. Deus tem colocado essa proposta diante de nós. Não conhecemos todo o caminho e nem precisamos conhecer. Só precisamos seguir as orientações de Deus. Lembro-me que num retiro que eu fui exatamente numa época de carnaval, ainda adolescente, com aquela sede de querer saber a vontade de Deus, o que é que Deus tem para a minha vida, e nessa idade a vontade de Deus se resume a duas coisas para nós. Qual é? A vocação e com quem casar. Não é verdade? As duas, parece que a vontade de Deus só se resume a esses dois aspectos quando a gente é mais novo. Qual é a carreira que Deus quer para mim e com quem Deus quer que eu case? E então, num momento de aconselhamento com um pastor e missionário ali, e ele falou: o que a gente quer é que Deus já revele tudo para nós, mas não funciona assim. Deus não dá logo o mapa da nossa vida. Está aqui, ó, sua vida vai ter isso, vai ter isso, vai ter isso. Não, não é assim. E de fato não é. Eu creio que é mais ou menos como você está numa estrada escura. E Deus acende uma luz 10 metros. Lá na frente está escuro. Mas o seu dever é o quê? Caminhar aqueles 10 metros.
confiando que quando você estiver chegando no final, Deus vai acender outra luz. Você caminha mais 10 metros, confiando que quando chegar lá, Deus assim vai. Não precisamos saber todas as curvas do caminho. A gente sabe o final. O final é com Deus. O final é no novo céu e na nova terra. Lá é o final, quando não vai ter mais lágrimas, como foi cantado aqui. Quando todas as tristezas serão deixadas para trás, não haverá lembranças dos pesares. Lá é o final. Mas a chegada lá, o caminho para lá, a gente não sabe todas as paradas, todos os problemas, todas as curvas, e não precisamos saber. O que precisamos é de nos esforçarmos, nos dedicarmos para cumprir a carreira, a corrida que Deus colocou diante de nós. O autor compara o cristão a um atleta que está correndo no estádio, numa arena, procurando conquistar a coroa de vitória. A ideia da carreira cristã não é chegar em primeiro lugar, é chegar. Essa é a ideia da carreira cristã. Nós não estamos disputando uns com os outros. Nós não estamos numa disputa entre nós. A disputa é com o mundo, a disputa é com Satanás, a disputa é com os nossos próprios pecados, não uns com os outros. Então, nós não queremos chegar primeiro para provar que somos melhores do que ninguém, não é isso. O que nós queremos é chegar. Todo esforço deve ser nesta direção de chegar. Estamos nessa corrida. O apóstolo Paulo, ao chegar ao final de sua vida, ele testemunha que havia completado a carreira. Na última carta que ele escreve, a segunda carta que ele escreve a Timóteo, no capítulo 4, verso 7, ele antes disse: olha, eu sei que o meu final está chegando, eu estou sendo oferecido como libação. A libação era um líquido derramado sobre o sacrifício ofertado no altar. Poderia ser vinho, azeite, mesmo água. O animal estava lá, então a libação era o líquido que era derramado. Ele diz: eu já estou sendo oferecido como esse líquido, eu sou essa libação. O tempo da minha partida, da minha ida chegou. E que alegria ele poder dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele usa duas frases expressando exatamente a ideia esportiva, a ideia dos jogos. Combati o bom combate, eu lutei a boa luta. Eu não lutei qualquer luta. Toda vida é uma luta, toda vida é uma carreira. Agora tem a boa luta e tem a luta que não é boa. Tem a carreira que nos é proposta e tem aquela que nós mesmos inventamos. O apóstolo Paulo diz: eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé, eu conservei a fé. Em outras palavras, eu perseverei. Deus tem nos dado um plano, Deus tem nos dado uma corrida e é nosso dever nos esforçarmos por completá-la. O Senhor Jesus Cristo transmitiu uma ideia semelhante com palavras um tanto diferentes. No capítulo 17 de João, na sua oração sacerdotal, quando ele fala com o Pai, João 17:4, ele diz: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Ele diz: Pai, o Senhor me deu uma obra para fazer. E eu glorifiquei o Senhor completando essa obra. Eu levei essa obra até o final. Eu não parei no meio. Eu não desisti. Eu não deixei a obra pela metade. Eu fui até o final. Devemos então nos esforçar por isso. Qual é o seu propósito de vida?
Qual é o objetivo de sua vida? O que lhe motiva? O que lhe faz levantar todo dia cedo, ir para o trabalho, para os estudos, empreender certas tarefas? Qual é a gasolina que move sua vida? É conquistar certo padrão de riqueza, certo status social? É conquistar uma posição de influência, de poder? É poder desfrutar o máximo de lazer e de diversão? Esse talvez tenha sido, seja, melhor dizendo, um dos propósitos mais comuns. Se divertir o máximo. A ideia de aproveitar a vida como sendo de ter o máximo de lazer e diversão possível. Estes conceitos é de um mundo incrédulo. Sucesso definido assim é sucesso de um ponto de vista ateu, é sucesso de um ponto de vista secular, é sucesso de um ponto de vista de quem não conhece a Deus. O sucesso do cristão é completar a carreira que Deus lhe propôs. É seguir sem desanimar no caminho que Deus colocou para você. Qual é o seu propósito de vida? Você tem pensado nisso? Você tem analisado isso? Suas decisões são marcadas com o fim de alcançar o propósito que Deus tem para você? Suas decisões, suas escolhas na vida são marcadas por este alvo, completar a carreira. É isso que eu quero, completar a carreira que Deus propôs diante de mim. Deus nos tem inscrito numa corrida e nós precisamos nos esforçar para completá-la. Mas em segundo lugar, para completar essa corrida, nós precisamos de perseverança. Ele diz: corramos com perseverança. Como eu já mencionei, desde o capítulo 10, verso 19, que o autor vem tratando dessa ideia de perseverança. Ele já usou a palavra no capítulo 10, verso 36, quando ele diz: vocês têm a necessidade de perseverança. Ele usou a palavra na forma verbal, no capítulo 10, também, verso 32, vocês perseveraram em grandes lutas e sofrimentos. Aqui no capítulo 12, ele usa novamente no verso 1, corramos com perseverança. Nos versos 2 e 3, no exemplo que ele dá do Senhor Jesus Cristo, ele fala que Jesus Cristo perseverou. Na maioria das versões, a palavra é a mesma, mas foi traduzida como suportar. Suportou a cruz, isto é, ele perseverou na cruz. E no verso 3, da mesma maneira, suportou tamanha oposição dos pecadores, perseverou mesmo em meio a tamanha oposição. O autor já mencionou, ainda lá no capítulo 10, verso 36 a 38, ou 39, que perseverar é não desistir, é não recuar, como foi expresso no hino cantado. Perseverar é não desistir, é permanecer constante. Uma outra palavra que muitas vezes traduziu essa perseverança é paciência. Você pacientemente aguentar a oposição, suportar as adversidades. Nos escritos extrabíblicos da época do Novo Testamento, a palavra significava suportar fardos,
dificuldades ou perigos, mesmo que não tivesse qualquer recompensa tangível, mas somente por amor à honra. A pessoa tinha uma honra, então ela se mantinha naquela tarefa, suportando aquilo. Então a ideia era de um suportar, de um perseverar com resignação passiva, algumas vezes até por covardia, por fraqueza ou até por preguiça. Suportava-se por falta de ânimo para reagir. Mas essa não é a ideia cristã. A ideia cristã é de uma perseverança que suporta, que permanece, que não se dobra diante dos obstáculos, mas com uma ardente esperança, não é apenas resignação, não é apenas passividade, não é apenas apatia, porque não tem outro jeito, não. É a pessoa reconhecendo que ela, perseverando, ela vai conquistar um alvo glorioso. Ela tem uma caminhada pela frente que a conduz a um final que irá ser glorioso para ela. Então ela sofre, e sofre com alegria. Certa vez li sobre um dos atletas que havia ganho na Olimpíada, na natação. E eu não sabia que aquelas pessoas treinavam tanto, né? Passar horas dentro de uma piscina. E tinha horas que esse saía chorando, porque os músculos estavam doendo. E o treinador pegava o pulso dele, mandava ele fechar a mão e esfregava na borda da piscina até sangrar e dizia: sem dor não tem medalha. Se é para ter medalha, você tem que volte para a piscina e vá treinar. E aquela pessoa ganhou uma medalha de ouro, ok? Quando você tem em vista o final, o processo, mesmo doloroso, pode ser alegre. Há uma ilustração no livro Disciplinas Espirituais que eu acho muito interessante. Fala de um garoto que os pais queriam que ele aprendesse violão. Então, nos dias à tarde, quando ele voltava da escola, ele tinha que treinar, pegar o violão e ficar treinando. Justamente naquele horário, os coleguinhas dele iam jogar futebol em frente à casa dele. E lá estava esse menino com o violão na mão, ouvindo: passa para mim! Gol! Foi falta, não foi? Aí você imagina o ânimo dele em treinar violão. Até um dia, lembra, isso é uma ilustração, viu? Um anjo chega e pega esse menino pela mão e leva até o Carnegie Hall, lá nos Estados Unidos, onde tem alguém tocando violão. O rapaz tocando violão. Só falta fazer o violão falar. A mão parece uma aranha deslizando nas cordas. O som fantástico. O menino fica de boca aberta. Aí o menino pergunta: quem é esse homem? É você daqui a 20 anos. Aí traz o menino de volta. Agora podem gritar gol, falta, à vontade. Ele tem um alvo. Ele tem um propósito. O exercício se tornou alegre, satisfeito. Essa é a ideia de perseverança. Perseverar com alegria, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às dores, porque há um alvo, há uma promessa, há algo glorioso a ser alcançado. No Antigo Testamento, esta palavra traduziu a ideia de esperar em Deus, mesmo quando os problemas, as injustiças da vida nos atacam. Veja, por exemplo, o Salmo 37, versos 9 e 34. O Salmo 37 é uma advertência,
uma advertência em meio às injustiças da vida que a pessoa sofre. E várias vezes o autor diz para esperar em Deus. Então, no verso 9 diz: porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Você está em meio a injustiças, sofrendo injustiças, aquele desejo de vingança vem e você só não se vinga porque não pode. Porque se pudesse, se tivesse força, poder, você se vingava. E aí é o pior que existe, né? Porque aí a amargura se transforma em ressentimento e vai matando a gente por dentro, né? A gente, com raiva, não consegue fazer nada contra quem a gente tem raiva, se vinga nos dentes da gente, que se desgastam todo, não é verdade? Provocando bruxismo e outras coisas mais. Mas ele diz, isso não é preciso, certo? Os malfeitores serão exterminados. Os que esperam, e a ideia é perseveram, aguentam, aguardando em Deus. Veja o verso 34. Espere no Senhor e ande nos seus caminhos. Ele o exaltará para que você herde a terra. Você verá quando os ímpios forem exterminados. Então a ideia de perseverança é essa ideia que aguarda o tempo de Deus. Espera o tempo de Deus fazendo a vontade de Deus. Estas coisas nós podemos aplicar a várias esferas da vida, a partir da família. Quando as coisas não saem do jeito que a gente quer, e a gente fica irado, com raiva, com desejo de dar o troco, com desejo de mostrar que comigo não é assim não. E Deus está dizendo, não. Espera, aguarda. Confia em mim. Eu vou te exaltar. Eu vou fazer o teu direito brilhar como o sol no meio-dia. Em Isaías, capítulo 40, verso 31, diz que esperar em Deus é um modo de não se cansar diante das dificuldades e lutas da vida. Nesse cântico, nessa poesia de Isaías, que fala da grandeza de Deus, da majestade de Deus, ele diz que os jovens se cansam, se fatigam, os moços de exaustos caem. E ele usa jovens aqui porque entre um velho e um moço, quem é que se cansa primeiro? Quem é, pastor Paulo? Depende. Mas normalmente, via de regra, é o moço, né? É o velho, melhor dizendo. O jovem demora mais a se cansar, mas ele diz, até os jovens se cansam, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. Algumas vezes, irmãos, nós nos cansamos, especialmente quando a luta parece ser vã. Os resultados esperados não chegam. Algumas vezes nós nos cansamos porque estamos esperando nos nossos próprios esforços, porque estamos perseverando baseando em nós mesmos. Outras vezes porque estamos esperando nas pessoas, uma reação das pessoas. Aí nós vamos nos cansar, vamos ficar cansados, vamos ficar exaustos. Mas quando nós esperamos em Deus, é Ele que vai cumprir a promessa. É Ele que vai dar a resposta. As forças são renovadas. Essa perseverança, então, renova as forças, porque Deus é bom para os que esperam nele. O autor do livro de Lamentações, no capítulo 3, aquele poema que eu já fiz referência aqui, no verso 24, ele diz, verso 24 e 25, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele, porque o Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam.
Deus é bom para aqueles que esperam nele. E a ideia, novamente, é dessa perseverança, desse aguardar esperando, perseverando. Isaías 64:4 confirma isso num texto fantástico, profundamente tocante, que diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Isso aqui é fantástico. Não é um Deus que espera a gente trabalhar para ele. É um Deus que trabalha para nós, para aqueles que esperam nele, que perseveram, confiando, aguardando nele. O povo de Israel falhou exatamente porque não perseverou em aguardar os desígnios de Deus. No Salmo 106, verso 13, quando relembra então o povo caindo diante das tentações, diz: logo, porém, se esqueceram das obras de Deus e não esperaram pelos seus desígnios. Quantas vezes nós, usando um ditado antigo, botamos os pés pelas mãos? Por que não esperamos os desígnios de Deus? Saímos atropelando, ferindo pessoas, ferindo a gente mesmo, arrumando confusão, provocando dissensão, deixando cicatrizes na nossa vida e na vida de outros, simplesmente porque não somos capazes de perseverar em esperar em Deus, em aguardar a hora que Ele vai agir, a hora que Ele vai cumprir as suas promessas em nossa vida. O povo de Israel falhou porque não esperou isso. É uma palavra que aparece muito também no Novo Testamento, quando enviou os 12 apóstolos e deu as instruções lá em Mateus capítulo 10, do verso 22, o Senhor Jesus Cristo diz: todos odiarão vocês por causa do meu nome. Porém, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Jesus não enganou ninguém. Ele não prometeu aplausos. Ele não prometeu honra. Não. Ele disse: todos vão odiar vocês por causa do teu nome. O espanto, o nosso espanto, por que o mundo nos odeia, por que há tanta revolta contra os verdadeiros cristãos, esse nosso espanto só reflete uma coisa: desconhecimento da palavra. Porque o Senhor Jesus Cristo, várias vezes, essa foi uma delas, disse: vocês serão odiados. Vocês serão odiados. Outra vez ele advertiu: tomem cuidado quando o mundo aplaudir vocês. Porque quando o mundo começa a aplaudir cristão, alguma coisa mudou. Ou foi o mundo, não foram os cristãos. E deixa eu dizer que dificilmente foi o mundo. Quando a igreja começa a ser aplaudida, abra o olho. Certo? Porque nós estamos na contramão dessa cultura. Nós estamos na contramão do reino desse mundo. Nós não pertencemos a esse mundo, nossos valores são outros. Nós temos outras riquezas, outros costumes que não se adequam, nem são aceitos, são ofensivos a este mundo. Então não devemos nos espantar, porque o mundo nos odeia.
O que devemos é perseverar. Manter-se firme, seguindo o Senhor Jesus Cristo. Em Lucas capítulo 8, verso 15, o Senhor Jesus Cristo disse que o coração que persevera é aquele que retém a semente, na parábola do semeador. Aquela parte que caiu em boa terra são os que, ouvindo de bom e reto coração, perseveram na palavra. E eles acabam frutificando com perseverança. O que impede muitas vezes a frutificação? A falta de perseverança. A pessoa não persevera. Ela começa uma coisa, começa um serviço na igreja, nos primeiros obstáculos, não é para mim isso não. Bota outro aí ou eu não vou fazer mais. Muda para outro, muda para outro, muda para outro e nunca completa nada. Me faz lembrar crianças quando se encantam com um instrumento musical. Não sei se já aconteceu com os filhos de vocês. Eles veem alguém tocando um instrumento e dizem, eu quero aprender isso aqui. Aí depois das primeiras aulas, dizes, não, o que eu quero agora é violino. Aí depois, é isso, é aquilo. Agora, em criança a gente até entende. Por quê? É criança, certo? É criança. É por isso que eles têm pais, né? Porque os pais é que devem cumprir essa tarefa. Não, você pediu isso, agora você vai aplicar isso aqui. Ok? Agora, em pessoas adultas está mudando daqui, mudando dali, porque houve uma cara feia, porque fulano não me elogiou, porque Beltrano. Está servindo o quê? O que está servindo? Nas pessoas? Seu amor a Deus depende da cara boa, do sorriso, da simpatia das pessoas? Não. Se quer frutificar, é preciso perseverança. Se quer frutificar, você precisa de perseverança. E é na tribulação, meu amado, que a perseverança se confirma. Romanos 5, 3. Perseverar quando tudo está bem, não é preciso nem ser crente. Concorda comigo? Certo? Perseverar quando todo mundo está subindo para mim, todo mundo está expedendo o tapete vermelho, está aplaudindo, está abrindo as portas, está servindo o cafezinho, aí é até ingratidão não perseverar. Agora, quando a luta chega, conforme diz Romanos 5,3, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Por quê? Porque a tribulação produz perseverança. É no momento da tribulação que você ganha marra, você ganha casca para enfrentar os problemas. Para os que gostam de academia, como é que se ganha músculo? Ficando sentado, olhando os outros malharem, é assim que se ganha músculo numa academia, para aqueles que gostam, é assim? Não é que ganha. Vai lá, começa com um peso de 5 quilos, quando aquilo ali se tornou fácil, o que você faz? Aumenta e vai, é assim. É desse jeito que a pessoa, então, se fortalece. É a mesma coisa na vida com Deus. É nas tribulações, é nesse enfrentamento dos problemas que nós vamos adquirindo perseverança, conforme disse Tiago 1, 3 e 4. E essa perseverança deve ter ação completa, deve formar o nosso caráter. A ideia aqui é que a perseverança deve estar em nossa vida, ela deve chegar a um ponto em nossa vida que é como se fosse parte da nossa natureza, ok? Ela se incorpora a nós. Deixa eu ilustrar isso da seguinte maneira. Suponha alguém que está com necessidade em casa.
não tem nada para aquela pessoa, para a esposa e para os filhos comerem. E ele está preocupado com o que ele vai fazer. E ele veio para a igreja, assistiu o culto. Na hora que ele ia saindo, descuidadamente o irmão colocou a mão no bolso para pegar o lenço e, ao puxar o lenço, deixou cair uma nota de R$100. E aquele que está com necessidade diz: Deus respondeu minhas orações. Bota logo o pé em cima, espera todo mundo sair, fica ali disfarçando, e quando ninguém olha, ninguém está olhando, ele pega a nota e vai suprir suas necessidades. Essa pessoa está no nível de erro, de pecado, que é o mais baixo. Ele comete o erro e nem pensa, não tem nem dúvida. Uma segunda opção. Ele coloca, mas fica em dúvida. Eu digo para esse irmão, eu não, ou não, meu Deus, será que foi o Senhor mesmo que levou esse irmão a derrubar esse dinheiro para atender às minhas necessidades? Será? Quer saber, eu vou pegar. Ele está errado, mas um pouquinho melhor. Por quê? A consciência ainda dói. Terceiro, ele coloca o pé em cima, pensa. Depois, irmão, o senhor deixou cair o dinheiro, está aqui. Ainda não é o ideal. Porque ele teve dúvidas em fazer o que é certo. O que é certo não está incorporado nele. O quarto, a mesma situação, necessidade, os filhos e cara não tem nada o que comer, o dinheiro caiu. Meu irmão, o seu dinheiro caiu, está aqui. Ele nem pensou em fazer o que é certo. Pronto. Esse é o alto. O certo é ser automático em nossas vidas. E essa é a ideia de Tiago 1, 3 e 4 quanto à perseverança. A perseverança deve chegar um momento que desistir não passa mais por nossa cabeça. Que pode vir a tribulação que vier, desistir já não é mais considerado por nós. Já foi incorporado. Aí, nesse sentido, a perseverança passou a ter ação completa. Agora, para perseverar, você precisa das Escrituras. Romanos 15, verso 4. Pois tudo o que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela perseverança e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Como você faz para ter perseverança? Conheça a Bíblia, leia a Bíblia. Você percebe como o autor de Hebreus está incentivando perseverança? Citou textos de Deuteronômio, citou textos de Abacuque e no capítulo 11 fez desfilar uma galeria de personagens do Antigo Testamento. Precisamos das Escrituras. Sem um embasamento, sem conhecimento da Bíblia, nós não iremos perseverar. Precisamos desse consolo que vem das Escrituras, desse ensino que vem das Escrituras. Não negligencie o seu tempo diário de leitura das Escrituras. Reserve um tempo para ler, para meditar nas Escrituras. Durante esse tempo aqui, você tem escutado mensagens manhã e noite. É impossível guardar tudo, certo? A não ser que você seja uma pessoa superdotada em termos mentais, mas é impossível. E uma técnica que eu descobri era, eu seleciono 2, 3 lições que me tocaram mais. E aí eu fico matutando, ruminando, certo? Trazendo aquilo de volta, trazendo aquilo de volta. Se você não fizer isso, é como comer e não fazer a digestão. O que acontece com alguém que come e não faz a digestão?
vai morrer. Concorda? Ela pode comer aos montes. Mas se não é feita a digestão, a comida, o alimento não é transformado em recursos para o seu corpo. Então você deve comprar livros, deve ler a Bíblia, deve ouvir pregações. E nisso selecionar, cada dia no seu devocional, selecione algo para ficar ruminando, mastigando de novo, trazendo de volta. É isso que dá, conforme o Matuto diz, sustância, certo? É isso que dá sustância. Não é simplesmente ouvir, ler, sem permitir que a digestão seja feita. Então, selecione no seu devocional textos, pensamentos de Deus para você ficar ali pensando durante o dia, refletindo. E isso então vai se enraizar em você. A perseverança surge das Escrituras, mas também da oração. Romanos 12:12. Na oração sejam perseverantes. Se existe uma tarefa simples, não diria simples, fácil, é orar. Concorda comigo? Qualquer hora, qualquer lugar, qualquer pessoa. Mas é fácil orar? Hã? Eu fico imaginando, se Deus for pedir contas disso, o que a gente vai dizer para Ele? É o tipo de que não vai ter nenhuma desculpa. Nossa, por que você não orou? Não, eu não tive tempo. Como é? Como é que eu não teve tempo de orar? E WhatsApp? E as mídias sociais? E as conversas jogadas fora? E não teve tempo de orar? Não, era muito difícil orar. Como assim? Era difícil orar? Como assim? A oração é outra ferramenta da perseverança. Não negligencie a oração. Clame por você, conforme Paulo em 2 Tessalonicenses 3:5, clame pelos seus irmãos para que sejam perseverantes. Bíblia e oração. E lembre-se, talvez ninguém perceba que você está sendo perseverante. Nem sempre a perseverança é notada. Nem sempre a perseverança é elogiada. Pregar traz elogios. Cantar, dirigir cultos, participar de programações na igreja, isso pode trazer aplausos e elogios. Agora, aguentar o sofrimento lá em casa, a esposa que muitas vezes aguenta um marido descrente e ela está ali perseverando com o crente fiel, amando o esposo, cuidando dos filhos e servindo a Deus, e vice-versa. O marido que muitas vezes aguenta uma esposa birrenta, descrente, mas ele está ali sem revidar. Por natureza, quase ninguém sabe disso, não é verdade? Mas Deus sabe. Apocalipse capítulo 2, versos 2 e 19, falando à igreja de Éfeso, o Senhor Jesus Cristo diz: conheço as tuas obras, conheço o teu esforço e a tua perseverança. E no verso 19, para a igreja de Tiatira: conheço as tuas obras que você realiza e o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. Talvez você está num serviço muito difícil, numa luta muito grande, que ninguém saiba, ninguém percebe, ninguém nem para te dar um apoio. Lembro-me de uma jovem senhora na igreja. E eu não sabia a luta que ela passava até o dia que ela foi para um aconselhamento, e aí ela testemunhou: pastor, eu cuido do meu pai.
Meu pai está em cima de uma cama, pesado, e só tem eu para cuidar dele. E toda manhã, quando eu abro os olhos, meu Deus, me vem uma intensa agonia. Eu penso, meu Deus, como é que eu vou enfrentar esse dia? Pegar o meu pai, carregar para tomar banho, vesti-lo, dar a comida. Daqui a pouco, quando ele fizer as necessidades, dar banho de novo, trocar sua roupa, dar a comida. Pastor, tem dias que não me dá vontade de levantar, mas aí eu me levanto. E pastor, quando eu penso que não, o dia já chegou no fim. Eu estou dando o último banho no meu pai, botando ele para dormir e eu também vou descansar. Eu não sabia da luta dessa irmã. Ela estava dizendo isso para justificar porque que ela havia se retirado dos serviços que antes ela desempenhava na igreja. Eu disse, Deus sabe. Deus está vendo. Isso aí é um serviço. Isso aí é um ministério. Ninguém está vendo. Talvez alguém até julgue, mas aquela irmã, pai, não faz nada aqui. Você tem um ministério. Deus vê a sua perseverança. Nós somos chamados a essa corrida. E em vários contextos que nós estamos, nós temos que ser perseverantes. Para alguns, o teste supremo da perseverança é no lar, é em casa. É nos problemas que enfrenta, nas incompreensões. É muitas vezes o marido que, usando sua responsabilidade de líder, tem que tomar decisões que ele acredita, à luz da vontade de Deus, ser a melhor decisão para a família, mas nem a esposa nem os filhos concordam e se colocam contra ele. E ele muitas vezes se sente tentado, tá bom, façam do jeito de vocês, abdicando de sua responsabilidade diante de Deus. Mas não pode ser assim. Ele tem que ser o quê? Perseverante. Ah, mas se isso acontecer, minha mulher vai falar, vai passar um mês de cara feia. Esse é o contexto onde você está sendo provado para ser perseverante. Outras vezes é a mulher que nas suas atribuições não é compreendida pelo marido, nem pelos filhos, é constantemente criticada, nada que ela faz agrada, ora um reclama, ora outro, e ela sente vontade, quer saber, eu vou deixar tudo para lá, não vou mais fazer nada para ninguém. Foi nesse contexto que você foi chamada para ser perseverante. As aplicações eu poderia dar muitas e não alcançar todo mundo. Por quê? Porque você sabe qual é o contexto que essa carreira está se desenvolvendo para você e no qual você deve ser perseverante. Deus nos inscreveu numa corrida e temos que, com esforço, completar a corrida. E temos que fazer isso com perseverança. Mas em terceiro lugar, Deus nos escreveu numa corrida e temos o testemunho de outros nos incentivando. Voltando a Hebreus, ele diz, temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Há uma nuvem, um grande número de pessoas que estão nos rodeando, e ele traz de volta aqui a ideia de um estádio esportivo, onde um anfiteatro, onde está uma multidão assentada nas arquibancadas, nos vendo correr. E estas pessoas são testemunhas. Quem são essas testemunhas? Aqueles que ele mencionou aí no capítulo 11. E são testemunhas de quê? Eles são testemunhas dizendo o seguinte, é possível. Não desanime, por quê? É possível. Deus dá as forças. Deus nos faz
chegar ao final. Então é Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaque, Jacó, José, Moisés e os outros. Eles são testemunhas no sentido de que estão testemunhando a fidelidade de Deus em o sustentar. Testemunhando que esta é a verdade, que vale a pena perseverar até o final. E esse exemplo dele deve nos encorajar. Especialmente quando lemos em 11:40 que Deus tinha previsto algo melhor para nós. Então eles estão testemunhando. Não desanime. Olha, nós persistimos. Deus nos deu força. Deus foi fiel conosco e nos sustentou até o fim. E Ele tem algo melhor para vocês. Não desistam, perseverem, persistam. Deus nos inscreveu numa corrida. E nós temos que nos esforçar por completá-la. Fazemos isso com perseverança. Mas Deus também providenciou um incentivo. Um grupo de testemunhas para quem nós podemos olhar e nos inspirar nessas pessoas. E podemos lembrar de Abel, que não fez nada para que Caim o matasse. Não é verdade? Quando eu penso nisso, o que Abel fez para Caim ficar com raiva? Contra Abel ou contra Caim, Abel não fez? Nada, nada. Talvez você esteja enfrentando uma situação assim. Tem pessoa com ódio de você de graça. Porque você faz bem o que você faz. Só isso. Você não fez nada com essa pessoa. Você simplesmente está fazendo bem o que você deve fazer. E a outra pessoa não faz tão bem. E ela está te odiando. Aí lembra de Abel. Ele aguentou isso. Inclusive perdeu a vida. Talvez você foi chamado para deixar a sua situação confortável, estabelecida, para ir para um ministério ou um lugar que você tem que saber como é que vai ser. Aí lembre de Abraão. Talvez você está tendo que abdicar de certas posições e confortos para enfrentar uma situação de sofrimento em prol do povo de Deus. E aí lembre de Moisés e assim por diante. São essas testemunhas que estão nos incentivando a perseverar nessa corrida. E por último, Deus nos escreveu numa corrida e para completá-la é preciso deixar tudo que atrapalhe. Então, desembaraçando de todo o peso e do pecado que tão tenazmente nos assedia. A ideia aqui da palavra desembaraçar é deixar. Foi a mesma palavra usada lá em Levítico 16:23 para falar quando o sumo sacerdote saía do Santo dos Santos naquele dia da expiação e ele tirava sua roupa de linho, ele deixava ali. Então a ideia é deixar de lado tudo que lhe atrapalha. A mesma ordem aparece em Romanos 13:12, que tem como razão o tempo que nós vivemos. O dia já vem chegando, a noite está ficando para trás. Vamos deixar de lado tudo aquilo que não é compatível com uma vida do dia, com uma vida com Deus. Efésios 4:22. Deixando para trás tudo que é da velha natureza. Tiago 1:21 e 1 Pedro 2:1, deixando de lado a maldade. Tirando. E lembre aqui você vai correr uma maratona. Aí você pega o seu melhor sapato social, seu melhor terno, coloca o celular no bolso, a carteira no outro, certo? Se tiver joias e relógio, coloca também, e você espera ganhar aquela maratona, é assim? Você vai com o mínimo,
Por quê? Você quer completar, essa é a ideia. Tire tudo que atrapalha, tire todo o peso aqui, toda a carga, tudo que servir de impedimento, tudo que for atrasar você, tudo que for minar seu esforço, tudo que for tirar sua concentração, tudo que for desviar seu foco de completar o plano que Deus tem para a sua vida. Há pesos que são pecaminosos e há pesos que não são pecaminosos em si, mas que podem se tornar. Em Lucas 21:34, quando falava sobre o fim dos tempos, Jesus disse o seguinte: tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia e da embriaguez, pesos pecaminosos e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente. Preocupações deste mundo em si necessariamente não são pecaminosas. Você precisa trabalhar, precisa se alimentar, precisa dar alimento para a sua família. Mas quando isso se torna algo amarrado em você que te impede de correr a corrida que Deus te propôs, se tornou pecado. Então, investir isso na sua vida. E novamente aqui, nós poderíamos dizer algumas ambições profissionais, passatempos, diversões, associações, amizades, hábitos, preocupações. Esse peso pode ser coisas que aparentemente são inofensivas, mas se atravanca a minha carreira, eu devo deixar de lado. Aqui é a ideia de priorizar a conclusão da carreira. Deixar de lado aquilo que você sabe, isso aqui está atrapalhando. Não é em si pecado, mas está se tornando porque está me atrapalhando. E ele conclui dizendo, e o pecado que tenazmente nos assedia. A ideia aqui é o pecado que nos cerca de todos os lados e que tenta nos controlar, que tenta nos prender. O pecado que é sutil, que é perigoso e tenta se agarrar, se embolar em nossos pés e nos derrubar. Não brinque com o pecado. Ele é insidioso. Não tem bom contra o pecado. Não tem bom contra o pecado. Só tem uma estratégia: seguir bem perto de Deus em obediência. Não tem outra maneira de vencer o pecado. No momento em que se você se julgar forte, você já está correndo perigo. No momento que você achar, eu me garanto. Lembro-me de um jovem pastor, casado, com 2 filhos, primeiro ministério, indo de vento em polpa. Incrível. Logo cresceu na igreja, cresceu na associação daquele campo. E logo um casal da igreja fez muita amizade com ele. E o marido, o homem da mulher com quem havia amizade, viajava muito. Mas ele, pastor, a hora que o senhor pisar do carro, mesmo que eu não estiver aí, o senhor pode ir lá e pegar. E aí começou uma amizade muito forte também com a esposa, na hora que o marido não estava. E um diácono chegou e falou, pastor, eu sei que o senhor é pastor, mas eu queria pedir que o senhor tomasse cuidado. E a resposta foi, meu irmão,
de sem teto. Eu sei até onde eu vou. O ministério acabado, 2 famílias destruídas. Ele planejou aquilo? Não, ele não planejou. Vocês estão entendendo? Não, ele não planejou. Não foi algo assim planejado. Eu vou fazer isso e depois vou. Não, não foi. O pecado é insidioso. Não brinque com ele. É não deixar ele entrar. Porque depois que ele entra, é difícil colocar para fora. E ele derruba. Então, deixe de lado o pecado. Se você quer completar a carreira, deixe de lado tudo aquilo que atrapalha, inclusive o pecado. Aqueles hábitos pecaminosos que você tem e que você diz, não faz mal a ninguém, só a mim mesmo. Já é suficiente. Já é suficiente. Se faz mal a você mesmo, já é suficiente. Coloque de lado. Deixe de lado. Clame a Deus. Vá até a cruz de Cristo e deixe de lado. Porque Ele vai derrubar você. Para não permitir que você conclua a carreira. Deixe de lado. Preste atenção nos alertas dos irmãos. Preste atenção nos avisos dos irmãos. Preste atenção nos avisos de Deus. Abra bem os olhos e deixe de lado o pecado. Uma pesquisa feita por uma associação que estuda o estresse e suas formas de prevenção disse que apenas 10% das pessoas mantêm seus objetivos por um ano. Mais de 30% abandonam esses objetivos em uma semana. E 50% um mês depois. E os outros 10% no decorrer dos outros meses. Você percebe que perseverança não é nosso forte. Eu creio que você já sentiu isso em sua vida. Colocar um alvo e bancá-lo, perseverar, você descobriu que é luta. Mas nós temos um Deus que tem feito promessas e que prometeu estar conosco. Nós temos uma nuvem de testemunhas dizendo, é possível. É possível. E temos uma carreira que Deus nos colocou diante de nós. E com esforço e perseverança, deixando de lado tudo que atrapalha, nós iremos completá-la. Amém.